Fortaleza chega para a 10ª rodada da Série A com apenas 5 pontos no campeonato. Isso é obviamente muito preocupante. Óbvio que a gente vem também de uma vitória muito importante contra o Flamengo fora de casa, mas a situação em que nós nos encontramos na tabela de classificação da Série A de 2022, ela exige muito mais que isso. Exige muito mais do que ganhar uma partida fora de casa. Passa muito pelos jogos que teremos na sequência, e eu vou explicar, tintim por tintim, os caminhos aí que o Fortaleza precisa fazer, o tamanho da remada que a gente precisa dar para sair nessa situação. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos pontos que perdemos, mas sobretudo dos que temos que ganhar se quisermos mesmo iniciar uma campanha de recuperação. Lembra você que este conteúdo aqui ele é oferecido em nome da 1xBet. A 1xBet é uma das casas de apostas mais importantes do Brasil e do mundo. Tá? Se você é daqueles que sempre faz uma aposta quando está vendo um futebolzinho ou basquete, ou seja lá o que for, conheça a 1xBet. Aqui na descrição do vídeo tem um link e você pode também apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, tá? Faça seu cadastro com esse código promocional Glória e Tradição e lá você pode receber em bônus até R$ 1.200, tá? Você faz o primeiro depósito de até 1.200 e recebe o mesmo valor em bônus promocionais com esse código aqui do GT, beleza? Vai lá, conheça a 1xBet, patrocinadora aqui do Glória e Tradição, ok? Agora eu vou chamar a vinheta e na sequência a gente vai falar sobre a situação do Fortaleza na Série A e como sair desse atoleiro. Bom, eu acho que a gente pode analisar um pouco dos jogos, né, de forma panorâmica, o tipo de pontos que o Fortaleza perdeu. Eu acho que tem um primeiro tipo de pontuação que era dos confrontos diretos em casa. Tá? Assim, primeiro, eu não parto do pressuposto de que o sarrafo do Fortaleza numa competição como a Série A é o de 2021. Eu acho que clubes com o patamar financeiro do Fortaleza, eles entram na primeira divisão, antes de mais nada para garantir os 45 pontos para escapar de um rebaixamento e se manter na primeira divisão. Dito isto, eu acho que existe uma série de times na tabela que, sobretudo quando se joga em casa, o Fortaleza tem que vencer. Tá? E aí tem dois casos principais, que são Cuiabá e Juventude. Os dois jogos o Fortaleza teve atuações péssimas. Tá? No primeiro, com a escalação totalmente alternativa, e no segundo, um jogo em que contávamos com força máxima do elenco, mas o time simplesmente não conseguiu jogar. Se não fosse aquele gol achado do Zé Wellison, a gente poderia ter perdido a partida para o Juventude, assim como perdemos para o Cuiabá. Então aí, 6 pontos em casa, só fizemos um déficit de 5 pontos, tá? Depois, teve 2 jogos em que você talvez nem esperasse os 6 pontos, mas que pelas circunstâncias dos jogos, o Fortaleza teve tudo para ganhar, mas não teve competência para marcar os gols. Aí eu coloco o Corinthians, lá em São Paulo, que é um jogo de planilha, né? Quando você vai analisar os confrontos antes do campeonato começar, é normal que você não espere ponto lá. Mas pelo que foi o jogo, sobretudo no primeiro tempo, Fortaleza deu 13 finalizações no gol, não conseguiu fazer nenhum, e no segundo tempo ainda entrega o resultado com um gol contra. Tá? Partida contra o Fluminense aqui no Castelão, do mesmo jeito. Mais de 20 finalizações, o Fortaleza não conseguiu fazer um gol válido sequer, perdeu o confronto. Então, aí você poderia ter imaginado assim uns 3 pontos nos 2 jogos, o Fortaleza não fez nenhum, tá? 2 derrotas. O jogo contra o Internacional em Porto Alegre também é um jogo historicamente muito difícil. Fortaleza nunca ganhou lá, nunca. Fortaleza nunca ganhou do Inter em Porto Alegre. E não jogou tão bem assim quanto dizem lá, tá? Achei que foi um jogo bem mais ou menos das duas equipes, só que o Fortaleza teve situações de jogo, né? Ele esteve à frente do placar, cede um empate num lance bizarro que permite que o D'Alessandro marque o gol, teve uma penalidade no segundo tempo, perdeu o pênalti, poderia ter voltado para a frente do placar e depois entrega mais uma vez o resultado e sai derrotado de Porto Alegre. Um ponto lá, um empate lá seria incrível, mas perde um jogo que tinha um roteiro interessante. Aí tem 2 partidas que também têm circunstâncias específicas.
dizem respeito a expulsões. Tem o jogo contra o Botafogo e o Clássico Rei. O jogo contra o Botafogo, o Fortaleza começou o jogo ganhando, teve a expulsão do Sebadios, levou um empate imediatamente, na falta do Sebadios. O lance que seguiu já foi o empate do Botafogo. O time suportou grande parte do jogo com 1 a menos, toma ali o segundo e depois ainda toma o terceiro lá no Rio de Janeiro. De novo, era uma vitória. Perdeu um jogador, poderia segurar pelo menos o empate, não conseguiu também. E no Clássico Rei, o Felipe foi expulso, basicamente, no início do jogo. Né? E aí o jogo tomou o primeiro tempo, o time completamente se apombalhou, como se diz por aqui, toma o gol, estava meio telegrafado, e aí no segundo tempo tentou, mas de novo não teve competência para fazer, teve chances claras, tá? Principalmente com o Romero. Ele perde uma bola dentro da área, seria um gol. Um empate ali, pelas circunstâncias da expulsão, também seria muito bom. Fortaleza vai nesses 2 jogos, 0 pontos, tá? Contra o São Paulo, eu acho que foi uma partida ruim, tá? Fortaleza jogou melhor que o São Paulo? Jogou. Mas lembra muito aquele jogo contra o Inter. Ninguém assim se destacou. Mas o Fortaleza teve ali uma oportunidade e outra. O São Paulo também. São Paulo jogando no contra-ataque contra o Fortaleza. Mas, mais uma vez, não conseguimos ganhar a partida dentro de casa. Uma partida que era, sim, vencível, digamos assim. Mas acabamos levando apenas 1 ponto. Então, olha o déficit de pontos que a gente tem aí nessas partidas que nós tivemos até agora. E aí vem o Flamengo, né? Que foi realmente o ponto fora da curva, mas finalmente o ponto fora da curva positivo para a gente. O que é que o Fortaleza tem que fazer para sair dessa? Não adianta, tá? Eu sei que é duro dizer isso, mas não adianta ter ganhado do Flamengo se não vencer o Goiás hoje à noite. Fortaleza tem que ganhar do Goiás hoje à noite. Ele ganhando do Goiás, ele já se aproxima. Não vai sair da zona, talvez inclusive nem saia da lanterna, a depender da combinação de resultados, e fica numa situação complicada. Mas respira, volta para a briga. Então, é fundamental ganhar hoje para voltar para a briga. Agora, se quiser sair da zona de rebaixamento, tem que ter sequência. Tá? Não se sai da zona de rebaixamento ganhando um, empatando e perdendo. Ganhando, empatando e perdendo. Porque nós estamos na lanterna e temos um prejuízo de pontuação pelos jogos que eu demonstrei muito grande. Então, se quiser voltar para a briga, tem que ganhar do Goiás. Se quiser tentar sair da zona, domingo tem que ganhar do Atlético Paranaense. Se quiser respirar, o jogo seguinte é contra o Avaí fora. Pelo menos um empate. Tem que buscar pontuar lá dentro. Jogar com inteligência lá na ressacada. E se quiser ficar aliviado para jogar as Copas, aí volta para cá, para Fortaleza, e tem que ganhar do América Mineiro. Então, assim, o que é que eu acho? 6 pontos desses 12 jogos que vamos... Desses 12 pontos que vamos ter aí, Goiás, Atlético Paranaense, Avaí e América Mineiro, 6 pontos, tá na briga. 9 ou 10 pontos, respira. Aliás, 9 ou 10 pontos, respira. 12 pontos, eu acho que a gente consegue voltar para os trilhos e ter tranquilidade. Você imaginar que vai terminar ali a 13ª rodada com 17 pontos, que seria o melhor possível dessa sequência, eu acho que seria uma situação que tranquilizaria demais a nossa campanha, e aí a gente poderia ter também algum gás para pensar de novo, né, na Libertadores e na Copa do Brasil, ok? Esse é mais ou menos o roteiro de pontos aí que a gente tem que correr atrás. É difícil, remada grande, mas eu acho que o Fortaleza tem time para isso. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, quantos pontos o Fortaleza vai conseguir fazer nesses próximos 4 jogos, o que você acha que vai acontecer. Deixa o teu comentário aí e fala o que você quiser, beleza? Se você viu o vídeo até aqui, deixa o like, tá? Deixa o like aí, ajuda muito. Não gostou do conteúdo? Deixa o dislike, não tem problema. E inscreva-se aqui no GT. Todo dia de manhã tem vídeo e toda noite às 20 horas tem live, ok? Um abraço a todos, saudações tricolores e até